Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o pastor Gil Solávio, da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Estamos aqui hoje para fazermos um comentário da pré-aula número 4 da Escola Bíblica Dominical. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a vinda de Cristo. A lição número 4, a lição vai falar sobre a sutileza na normalização do divórcio. Nós vamos aqui estar estudando a sutileza de Satanás para tornar-se normal o divórcio no meio da sociedade e no meio dos crentes. A lição número 4, a igreja está sob ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes. Nesta lição, estudaremos a respeito da sutileza de Satanás na banalização do divórcio. Para desenvolvermos esse importante tema, contaremos com o comentário do pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus Água Branca, no Piauí. Vamos ao nosso texto áudio. Nosso texto áudio da lição se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 6, e ele nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática nos diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Meus irmãos, nessa verdade prática nós vemos aqui expressa 3 parâmetros para um casamento, sobre a perspectiva da vontade de Deus. No nosso textual nós vimos que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Diante dessa união, Deus criou parâmetro para essa união. Primeiro parâmetro, o parâmetro heterossexual. Homem e mulher, macho e fêmea. E nós percebemos que nos dias atuais não é isso que está acontecendo. A banalização já está começando diante do casamento. Mas também vemos que o casamento ele tem que ser monogâmico. Isso é, uma pessoa casa com uma pessoa, não com duas. Percebemos também que nos dias atuais tem pessoas que querem casar com 2, com 3, com 4, está fora do padrão bíblico. E indissolúvel. Essa é a parte importante que nós vamos estudar nessa lição que fala do divórcio. Indissolúvel quer dizer que não pode se desfazer. Deus não criou o casamento para ser desfeito. Deus não criou o casamento para que ele pudesse acabar. Não. Deus criou o casamento para que fosse até que a morte o separe. Nós percebemos que os dias atuais está difícil, né? Mas temos que ensinar. A nossa parte é ensinar. A escola dominical ela está para ensinar as pessoas o caminho correto. Nós temos aqui o objetivo dessa lição. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. Terceiro, relatar a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Nosso primeiro tópico, que vai nos falar do divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse heterossexual, monogâmico e vitalício. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou macho e fêmea, os criou. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntura que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Aqui Deus está nos apresentando aqui o contexto da formação do homem e também do casamento. Deus percebeu que o homem estava só. Deus percebeu a solidão. Então, qual o propósito do casamento? O propósito do casamento é que o homem não ficasse solitário, que o homem não vivesse só, e também para a procriação. Então, o primeiro ponto é a instituição do casamento. Então, aqui a Bíblia está nos dando parâmetro para a criação do casamento, a formação do casamento. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É chamada de varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher,
e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Percebemos aqui também que o próprio Adão, ele já deu ali um parâmetro do casamento, osso dos meus ossos, quer dizer, coisas que está intrínseco, que está ligado, está junto, está próximo. Deus quer que esteja assim. Agora, o divórcio, ele traz o quê? Ele traz a separação, a dissolução disso que Deus criou. Então, o contexto aí do bíblico está mostrando que Adão aprovou o que Deus tinha criado. Adão disse, é osso dos meus ossos. Quer dizer, está perto, está ligado, está próximo de mim, foi tirado de mim. É uma só carne. Então aí está a união. O divórcio, o propósito dele é o quê? É separar. E nós vamos ver mais para frente na lição que essa separação vai trazer muitos males para a humanidade. Mais na frente nós vamos estar estudando, vendo isso. No texto de Mateus, no capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que o princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne? Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, verso 19, capítulo 19, verso 4 e 6. Perdão. Então, irmãos, nós percebemos aqui o quê? Fariseus tentando Jesus acerca do divórcio, acerca do casamento, acerca do repúdio da sua mulher. E Jesus foi bem claro, mas vocês não têm lido que no princípio foi assim? Que no princípio Deus criou o homem, juntou o homem com a mulher, formou o casamento e não deu nenhuma base não deu nenhuma brecha para o divórcio? Aos fariseus questionaram Jesus, mas Moisés nos deu carta de repúdio. Mas ele disse, Moisés deu carta de repúdio pela dureza do vosso coração. O que Jesus está dizendo para ele? É por causa que vocês eram duros de coração. Por isso, Deus permitiu a Moisés dar para vocês carta de repúdio. Mas não era assim no princípio. No princípio, Deus uniu. Deus criou o casamento sem nenhuma dissolução, sem nenhum parâmetro para dissolver este casamento. No contexto das cartas paulinas, o casamento também é para a vida toda. Todavia, os casados mandam, não eu, mas o Senhor, que as mulheres não se apartem do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a sua mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 e 11. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15. Nesse contexto, irmãos, da carta paulina, nós percebemos aqui Paulo dando um ensinamento baseado na Bíblia, baseado no Antigo Testamento. Paulo diz assim, não separe. Mas, você quer separar? Eu não vou proibir, só que você não pode mais casar. Você vai separar os corpos, mas vai estar preso. Mesma coisa a mulher. A mulher também não vai poder casar. A única coisa que você pode fazer é buscar a reconciliação. Buscar o caminho da reconciliação. Então, o Paulo está dizendo que o Senhor não permite que a mulher nem o homem se separem. Já no caso dos casados que tem, do irmão que é casado com uma pessoa não crente, Paulo abriu uma exceção. Se o descrente pedir o divórcio, o irmão permita, deixe-o ir. Não havendo reconciliação, não havendo meios de se reconciliar, permita que ele vá, para que o irmão não venha ficar na servidão, não venha viver preso a um relacionamento que é desigual, é julgo desigual. Nos dias atuais nós percebemos muito isso acontecer. Casamentos, pessoas
crentes que buscam casamentos fora da igreja e depois é um sofrimento. Tudo bem, é raro. A Bíblia não vai matar a pessoa por causa desse erro, mas a pessoa tem que aprender, tem que esperar para que faça um casamento de acordo à vontade de Deus, para que não venha a necessitar de um divórcio pelo caminho, né? O divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, nós percebemos que Moisés deu carta de repúdio. Por quê? Porque a dureza do coração do povo era muita. Eles se separavam das mulheres porque achavam coisas feias na mulher. Deuteronômio 24 fala sobre isso. Só que essa coisa feia que lá está escrito em Deuteronômio era coisas ilícitas, era coisas que eram banais, era coisas que eram imundícias, era coisas sexualmente transmitidas ali. Só que o que acontece? Moisés deu por a dureza do coração. Qual é essa dureza? A falta de perdão. Os homens eram coração duro, não aceitavam. E para não haver violência, Moisés deu a carta de repúdio. Permitiu. Só que com uma condição. Se desse carta de repúdio, aquela mulher ficaria livre e ela iria casar novamente. De repente, aquele homem morresse ou aquele homem também desse carta de repúdio para ela, o primeiro marido dela não podia mais casar com ela. Ela não poderia mais voltar ao primeiro marido. Porque para a lei de Deus, para a lei de Moisés, ela estava impura. Ela estava contaminada. Então, não havia uma volta. Dava carta de repúdio, aquela mulher estava livre, casava com outro. Se aquele outro homem desse carta de repúdio ou ele morresse, ela não poderia se casar com um outro marido anterior, porque era considerada imunda. Vamos agora ao tópico 2, a sutileza na normalização do divórcio. O divórcio, no aspecto legal, a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. A partir da Constituição de 1988, passou a permitir divorciar-se e casar quantas vezes quisesse, tornando-se muito fácil e rápido divorciar-se no Brasil. A respeito do divórcio, da legalização do divórcio no Brasil, a Constituição Brasileira de 1988, que é denominada Constituição Cidadã, ela trouxe a liberação, o direito ao divórcio e direito a casar quantas vezes as pessoas quiserem. Só que antes era mais difícil, um divórcio demorava, durava 10 anos para acontecer aquilo ali. É tanto que na década de 80 a taxa de divórcio era 10%. A partir dos anos 90, essa taxa foi para 30% dos casamentos. 30% era divórcio. Para a nossa perplexidade, no meio evangélico nós estamos 25% de taxa de divórcio no meio evangélico. Então nós estamos equiparados quase às pessoas do mundo. Então na legalização, no termo legal para as leis civis, nós estamos quase igual ao não crente. Então nós temos que mostrar isso para os irmãos na escola bíblica. Irmãos, o divórcio ele é uma coisa que é banalizada. Por quê? Porque nós percebemos que está tão fácil arrumar, viver, casar, separar, que as pessoas não estão dando mais valor para os padrões bíblicos. E isso não é os lá de fora, isso é os da igreja. Hoje já estão se separando por qualquer probleminha. Não está havendo mais uma resiliência, não está havendo mais um cuidado de zelar pelo casamento. Não deu certo, separa. Só que nós temos que ensinar a palavra de Deus e mostrar que o casamento é indissolúvel. O casamento é para sempre, é vitalício. Mas teve uma briga lá. Tem que haver reconciliação. Tem que buscar reconciliação, tem que buscar aconselhamento pastoral para que possa ali haver uma intervenção para que aquelas pessoas possam se reconciliar, principalmente na presença de Deus, né? Porque quando as pessoas estão pensando em se divorciar, elas esquecem que elas estão infringindo uma lei do casamento, a lei civil e a lei de Deus. Porque ela está presa ao casamento civil, mas está presa à lei de Deus. Porque o que ajuntou Deus, o homem não separe. E quando fala o homem não separe, qualquer pessoa não pode fazer isso. Não tem autorização, tem que buscar o
o aconselhamento para a reconciliação. Então, no aspecto legal, o Brasil está muito fácil. Casar e separar. Hoje, no mundo, só tem um país que não aceita o divórcio, que é as Filipinas. As Filipinas não aceitam o divórcio, irmão. É o único país do mundo que não tem divórcio. Lá casou, fica casado para sempre, está unido, pode separar, não vive mais junto, mas ele está ligado àquela mulher civilmente ou àquele homem civilmente. O tópico número 2 também tem as sutilezas na normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, temos o aspecto moral. Para o descrente, qualquer motivo justifica um pedido de divórcio, podendo partir para um novo casamento. Porém, o cristão tem que entender para o aspecto moral, observando a palavra de Deus e suas instituições a respeito do divórcio. Irmãos, para o mundo é muito fácil justificar a separação. Se justifica a separação para quem não é crente, com qualquer motivo. Mas para o não crente, para o crente, a pessoa crente, ela tem, além da lei civil, além da legalização do casamento perante os homens, ela tem uma lei moral, uma lei baseada na Bíblia, uma lei baseada na palavra de Deus. Então isso não pode ser quebrado com facilidade. Por quê? Por causa do escândalo. Exemplo, uma pessoa do mundo, ela se separa, a movimentação, a falação é pouco, agora um pastor se separou, um crente se separou, o escândalo é tanto na parte dos não crentes quanto na parte dos crentes. Então escandaliza dos dois lados. E a dificuldade em arrumar, a dificuldade em colocar no lugar as coisas depois de um escândalo na área do divórcio. Por mínimo que seja ali o impacto, mas a dificuldade é muito grande para a igreja. O escândalo chega, não tem jeito, e as pessoas vão sofrer. E nós vamos perceber que esse sofrimento vai chegar ao seio da família. As pessoas no mundo, elas se separam, os filhos elas deixam jogados, elas deixam para lá, não estão preocupados. Mas na igreja, quem quer cuidar da sua família tem uma preocupação. E vai entrar numa seara muito difícil, a qual nós vamos ver lá no final da lição, quando nós vamos falar do divorciado, das consequências do divorciado, né? Da vida do divorciado. Então nós vamos falar lá na frente. Na sinopse 2, o divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo na moral. O divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado, quem passou por um processo de divórcio sabe o que traumático isso é, pois o sentimento de rejeição, medo, abandono fica presente na vida de quem passou por uma separação. Ficando mais complexo quando há filhos. Os divorciados devem buscar aconselhamento pastoral e também buscar um acompanhamento de um profissional na área de psicologia. Como eu estava falando no tópico anterior, a dificuldade de uma pessoa divorciada. Para o mundo hoje, ser divorciado é normal. Eu lembro que na década de 80, quando a pessoa dizia que era divorciada, havia uma certa rejeição até da sociedade. Até da sociedade. A igreja, então, um divorciado na igreja era uma luta, era uma dificuldade para ele congregar, porque havia muita cobrança em cima do divorciado. Só que o tempo foi passando e a banalização do divórcio, a facilidade de se divorciar, a facilidade de se casar, foi mostrando que o mundo estava vencendo essa guerra, essa batalha. E aí o divorciado chegou à igreja, e quando ele chega à igreja ele precisa passar por um processo de aconselhamento para que ele venha a entender que esse processo precisa tanto ser um processo de aconselhamento pastoral com a palavra de Deus, quanto de um psicólogo, um profissional de psicologia. Por quê? Quando a gente se fala de divórcio, a gente pensa só na separação do marido e da mulher.
Mas como fica a vida desses dois? Como fica a vida de divorciado? Principalmente quando há filhos. Como está a cabeça de uma pessoa que se divorcia? Difícil da gente analisar. Mas quando nós entramos no campo da psicologia, nós percebemos que as pessoas vão sofrer. Hoje nós percebemos o quanto as pessoas estão deprimidas, e quantas as pessoas estão sofrendo com depressões, que muitas dessas depressões é causada por quê? Por um relacionamento que não deu certo, por um divórcio. E aí o quê? Nesse divórcio há a rejeição da família, a rejeição também das pessoas que estão em volta. Mesmo sendo um negócio banal dos dias atuais, ainda há rejeição. Quando é na igreja, então, a rejeição é maior. Então o medo, o abandono, a falta de presença na vida da pessoa ali, deixa a pessoa sozinha. Mas nós temos que lembrar uma coisa: Deus não apoia o divórcio. Deus não dá margem para o divórcio, a não ser na questão ilícita, das relações sexuais ilícitas. Mas Deus também ama o divorciado. Deus não vai parar de cuidar da pessoa que se divorciou, da pessoa que está abandonada. Então, nessa hora, quem tem que entrar em ação? O pastor. O aconselhamento pastoral é importante nessa hora. Porque a pessoa ela vai tomar novamente um rumo na sua vida. Ela vai buscar um rumo. Se esse divórcio que aconteceu por causa de alguma situação difícil na vida daquela pessoa precisa ser tratada. Aquela pessoa precisa ser aconselhada. E há pontos que o pastor vai conseguir trabalhar e há pontos que vai ter que ser um trabalho psicológico de um profissional. Porque nós sabemos que a área do ser humano, psicológica do ser humano, abalada, a estrutura dela fica toda abalada. Ela vai ser até uma pessoa com muita dificuldade de servir a Deus. Então, o divórcio, ela causa esses traumas. O divórcio traz esses traumas para a pessoa. É por isso que Deus condenou. Deus não aceita o divórcio, só nesses casos extremos. Porque Deus sabe de quão é difícil. Deus conhece a estrutura humana. E quando há filhos? Percebe? Se a gente fizer pesquisas e ver como que é os filhos dos divorciados, é sofrimento no primeiro momento. Até eles acostumarem, até eles trabalharem aquilo na sua mente, vai haver uma rejeição por parte daquela pessoa que tomou a iniciativa de fazer o divórcio, de pedir o divórcio, na verdade. O divórcio e a prática pastoral, novamente. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio na sua condição de membro de igreja, talvez essa seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como amado de Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida baseada em sua palavra. Interessante, irmãos. Nós sabemos o quanto Deus ama as pessoas. No caso de um divorciado crente, que aconteceu alguma situação, nós temos que entender, que aconselhar, como pastores temos que aconselhar, baseados na palavra de Deus. Só que nós não podemos pegar essa pessoa como um amado de Deus, como que Deus ama essa pessoa, para justificar erros dela. Erros têm que ser tratados, erros têm que ser corrigidos. Não podemos, porque a pessoa é amada de Deus, porque é um crente, Deus me ama, sei que Deus ama. Só que também Deus não gosta das coisas erradas. Deus não gosta que quando nós erramos, Deus não vai apoiar nossos erros. Deus vai ter misericórdia da nossa situação, mas nunca vai concordar com nossos erros. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, irmão. Ela não aceita que a pessoa venha burlar. E sabemos que o parâmetro de Deus para o casamento é para sempre. Mas aconteceu o divórcio. Aconteceu o divórcio? Quais as causas desse divórcio? Então, cada caso tem que ser tratado único. Não podemos ter um parâmetro de tratamento para todos os casos. É tanto que as Assembleias de Deus no Brasil, cada uma trata dos casos de divórcios no meio da igreja, cada região, cada um trata conforme ali tem a sua regra, a sua
regra de fé, que a Assembleia tem a sua regra de fé, né? Então nós percebemos que o divórcio ele está cada dia mais no meio nosso, cada dia mais está entre nós. Com uma facilidade as pessoas estão casando e se descasando. Só que eles esquecem que Deus não aceita isso. Deus não tolera isso. Vai chegar um momento que Deus vai pedir, né, uma correção. Deus vai pedir ali uma cobrança sobre isso. Então, venhamos nós entender, o divórcio está banalizado porque o inimigo, Satanás, ele está fazendo isso para quê? Para enfraquecer a igreja. Para montar no meio da igreja um sistema em que venha enfraquecer, em que venha a igreja não ter mais um parâmetro de santidade, em que as pessoas venham encontrar no meio da igreja pessoas divorciadas, às vezes até causando escândalo. Para muitos é normal. Para muitas pessoas hoje já está normal ter um divorciado. E ali, divorciei porque não gostava da minha esposa, divorciei porque acabou o amor. Irmãos, não é assim. Eu acho que o amor é uma sementinha que você tem que regar todos os dias. Não pode dizer acabou o amor só para divorciar, porque, né, às vezes ficou velho, às vezes ficou mais velha a esposa, e aí ele quer trocar por uma mais nova, né? E aí tem que achar um motivo. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e psicológico, como eu falei para os irmãos. Conclusão. Vimos nesta lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Então, irmãos, na conclusão, nós percebemos que o divórcio ele está numa perspectiva muito de cultura para cultura, né? E que as pessoas estão exagerando. Principalmente no meio dos crentes, há um certo exagero de querer se separar. Eles não têm tolerância, eles não têm resiliência em buscar de Deus para fazer ali o seu casamento dar certo, buscar onde estão errando para consertar. É mais fácil terminar, é mais fácil acabar, é mais fácil divorciar, não dá trabalho, né? Só que esquecemos de uma coisa: o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus, é uma coisa que estava no coração de Deus, foi criado por Deus para que o homem pudesse, né, ter uma convivência sadia, uma vida boa, e o homem foi quem destruiu. O homem que destruiu ao longo do tempo o seu relacionamento. É o homem que vem buscando meios para destruir. O diabo tem usado, né, todos os meios que ele tem para destruir os casamentos. E aí cada dia que passa o número de divórcio vai aumentando. Cada dia que passa as pessoas vão querendo mais se divorciar. As pessoas não parecem que já casam pensando, né? Vou casar, mas se der certo eu divorcio. Por quê? Porque está fácil. Amém? Espero que essa lição tenha ajudado os irmãos como subsídio, que os irmãos possam assistir essa aula e possam encontrar subsídio para dar suas aulas aí na próxima. Obrigado, que Deus abençoe vocês.